Meu nome é Mário Luiz Antonello, na época conhecido como Mariozinho e hoje como Antonello, para vocês verem que as coisas mudam. Nasci em Júlio de Castilho, Rio Grande do Sul, em 1958. De família italiana, meu bisavô veio da Itália, o pessoal todo ainda estão na região, e migramos com a minha família para Frederico Westphalen e depois para o sudoeste do Paraná, lá onde as coisas começaram, tudo iniciou-se por ali. No final dos anos, início dos anos 70, eu era um jovem, colegial, estudava no segundo grau e tinha feito o primeiro ano do segundo grau em Frederico Westphalen e os outros 2 anos eu fiz em Realeza. Quando eu cheguei em Frederico Westphalen, nós já tínhamos Grêmio Estudantil, já tínhamos toda a organização e tal. Aí, no município de Realeza, ainda um pouco bem mais atrasado no ponto de vista cultural, de desenvolvimento, o Paraná ainda era muito incipiente naquele momento e todo mundo migrava para o Paraná. E chegando na escola, percebemos que nada tinha de organização. E alguns meses depois, nós inventamos de iniciar, então, a construção do Grêmio Estudantil. Foi quando percebemos que não era tão simples assim. Embora não tínhamos consciência de tudo o que estava se passando, no dia em que íamos tomar posse, já eleitos, fomos expulsos do colégio e causou todo um transtorno emocional, psicológico. E eu já morava nesse período então na cidade, eu tinha morado algum período no campo, meus pais moravam no sítio, mas nesse período já estava na cidade. E, enfim, uma confusão muito grande, meus colegas desesperados, e eu nem tanto, porque não tinha muita noção também, não tinha consciência total das coisas. E na noite seguinte nós tentamos voltar e tomar posse. E aí já estava tudo rodeado de os milicos lá e tal, tinha uma confusão. E aí nós recuamos, porque realmente não era possível. Então encontrei no dia seguinte o pároco, o padre da cidade, que era um italiano. E eu contei a história para ele, eu era conhecido dele, eu participava do grupo de jovem, eu também participava do Grêmio Estudantil, eu também era líder da comunidade. Então eu tinha lá, eu era conhecido, era bem popular na cidadezinha. E ele disse: o que aconteceu? Digo: olha, fui expulso do colégio e tal, mas o que houve? O que houve? Todo falando meio atrapalhado ainda, com os pais da época eram assim. Eu disse: olha, não sei, eles não gostaram, a gente queria montar o Grêmio Estudantil, essa coisa simples, na Itália já tem esse negócio há muito tempo, é coisa desses bobos, desses milicos, não entendem coisa nenhuma. E eu vou lá falar com a diretora. Você é um bom rapaz. Ele foi lá, interviu e eu voltei. Mas antes de voltar, demorou uma semana, tal, essa coisa toda acontecia, eu estava fora da escola, eu e mais o Amadeu, Roberto Suzin, enfim, uns 4 ou 5, o Anacleto, o Suzin, quer dizer, os meninos, né? E tinha também a Clenir, umas meninas que estavam com a gente. Montaram um esquema para eu assumir. Eu pulei o muro, fui até o hall no intervalo e um passe relâmpago, eu tomei posse e fiz um discurso, daí ninguém interferiu. Terminou o discurso, quero me levar preso, disse que eu não sei para onde. E daí me soltaram na outra esquina. Foi uma coisa assim, eles não sabiam o que fazer na verdade, era uma coisa muito incomum nas cidadezinhas pequenas, né? Hoje eu sei, na época não tinha a menor ideia. E, enfim, me acusaram de comunista e tal. E eu não tinha nem noção exatamente o que era comunismo. Mas daquele minuto em diante eu soube tudo que era comunismo. Eu fui atrás, eu voltei para o Rio Grande do Sul, daí eu me elegi, dirigente da UBES, né? União Nacional dos Estudantes Secundaristas. Não brasileira, nem lembro mais, é tantos anos que isso já ficou no passado. Mas, enfim, eu fui um representante no Paraná e depois nós construímos a nossa própria entidade no Paraná e eu participei em todos os momentos. E a partir daquele dia eu sabia exatamente o que era comunismo e eu gostei.
achei simpático, achei que dividir... Eu já era um cristão, né? Eu já tinha esta dinâmica de dividir, de ser solidário, de humildade, não sei o quê, compartilhar. E isso já fazia um pouco parte, assim. E nós éramos muito dados ao chimarrão, que daí a roda do chimarrão também ajudava a gente a ser sociável, ser organizado, trocar informações. Haja visto que hoje, até hoje, o sudoeste do Paraná, e eu tenho hoje o conhecimento, é o mais bem informado de todo o Paraná, né, de todas as regiões, eu viajo todos os dias e agora eu sei. Por quê? Talvez o chimarrão tenha sido a grande contribuição. Mas eu não fui só o Grêmio Estudantil, daí as coisas começaram a evoluir. Eu fui convidado tanto para o era Arena, 1, 2, 3 e 4, que já daí no período já de 76, né, já era 75, então final de 74, começou aquela coisa mais complexa, a coisa ficou mais fechada. E de 75, então, eu fui convidado para militar, tanto na Arena 1, 2, 3, 4, mais no MDB. Eles queriam me cooptar. Era uma forma que eu entendo hoje claramente de me calar, a melhor forma era trazê-los para perto. Eu, um menino, um guri, claro que eu não fui para esse caminho porque eu já tinha consciência, eu já sabia das coisas, já tinha lido, já estava... Mas aí eu me filiei no MDB, visitei um ancião, um senhor, em Planalto, uma cidade vizinha, fomos eu e mais 3 colegas, e tipo, pedi orientação, quase que a benção, como é que faz isso, e me ajuda, que eu quero participar disso também. E ele muito tranquilo, e ele vem a ser, então, eu não sabia, o pai do Caíto Quintana, que é deputado no estado do Paraná até hoje, foi secretário de Estado e tal, e o pai dele, então, era o presidente do MDB. E ele era uma espécie de uma liderança regional, muito visto por todos. E era o cara da resistência. Mas o Caíto tinha lá as suas atividades, era estudante e tal, não apareceu na conversa com a gente. E ele disse, não, você vai lá e você faz assim, 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 tal dia eu vou lá e te dou posse. Mas faça isso em silêncio, né, só com os caras que você confia. Juntamos lá, mas deu mais de 300, né, grupos de todo mundo estava disposto a alguma coisa, ficaram meio provocação, assim, né, essa coisa do Grêmio Estudantil, da não aceitação da liderança da gente. E a Gema Dalla Costa, então, que era a diretora, então ficou estonteada. Quando houve a intervenção da igreja, depois tinha lá um seminário, aí veio o padre do seminário também intervir, aí já veio um advogado que eu tinha trabalhado para ele, foi lá e falou e não sei o quê. Enfim, que a cidade se movimentou para que eu voltasse para a escola. E eu voltei para a escola. E as coisas continuaram. E todos estavam na escola e eu estava com o Grêmio e as coisas continuaram daquele jeito. Tudo meio clandestino, às vezes não, 90% das coisas ninguém sabia, só nós sabíamos o que estávamos fazendo. Mas os 10% que apareciam eram suficientes para atrair mais jovens. 76, eleição municipal. Aí tinha lá o Zé Maria Correia, que era o prefeito eterno da cidade, se revezava com mais alguém, não sei o quê, parecia um coronelismo, assim, olhando hoje para aquilo. E nós aí decidimos, vamos participar da eleição, vamos modificar a nossa realidade. Então nós conseguimos um ônibus, alguém cedeu um ônibus, uma Kombi velha, não sei o quê, nós enchia de jovem e visitávamos rua por rua, casa por casa, e ninguém conseguiu fazer nada. A eleição foi 90% a 10% para o outro candidato, os outros 4 candidatos. Tinha Arena 1, 2 e 3 e tinha mais um laranja lá, que não sei o que era, até hoje não lembro. Mas tinha só um cara do MDB e nós ganhamos a eleição. Eu acho que misturou um pouco a militância de um jeito e do outro. Aí eu conheci já o pessoal da Acessoar. Mas nesse período eu já tinha conhecido o pessoal da Acessoar. A Acessoar é uma referência para o sudoeste do Paraná, como tantas outras entidades que se tornaram referência. Era formada por padres belgas, e eles então que financiavam e mantinham aquilo. E eles incentivavam principalmente os sindicatos rurais. E eu ia lá buscar inspiração e conhecimento, ideias de como fazer aquilo. O que fazer com essas coisas todas e para onde ir e como fazer. E a partir daí, e aí sim nós começamos a criar pequenos boletins informativos, aí passamos a
a fazer eventos, reuniões, criamos uma escola de liderança no sudoeste do Paraná, diga-se de passagem, abençoada pelo bispo em primeiro momento e excomungados no segundo momento, porque ele não sabia até onde nós iríamos e nem nós, mas fomos muito além do que a própria igreja admitia que fosse um caminho natural, e foi escolhido mesmo escola de liderança porque a gente não tinha outra forma. Se nós fizéssemos outro caminho, sabíamos que ia ser preso. Daquele período em diante, claro, todos nós já estávamos sendo seguidos, todos nós já sabíamos. Logo em seguida, 3 ou 4 amigos nossos de Francisco Beltrão, um de Foz, eu mesmo fui lá juntar um dos colegas na sarjeta, aí foi o exército, pegou e prendeu, porque ele era da Assessoar, então ele era uma liderança expressiva e tal, e eles construíam tudo o que tinha de pensamento avançado para a construção de resistência, de sindicatos, e eram mais assim, sindicatos rurais, claro, né? Eram tudo agrícola, né? E eram tudo oposições praticamente no sindicato, porque o próprio sindicato já tinha criado todo um emaranhado de coisas que eles se perpetuavam no poder. E a Assessoar era uma fonte muito forte de apoio, e nós todos íamos lá e rodávamos materiais e tal. E eu me lembro que eu trabalhava nesse período, tinha minha vida, mas ela era muito conturbada, porque eu não conseguia dar tudo de mim no trabalho, porque eu gastava tudo com telefonemas, com não sei o quê, fim de semana viajando. Eu pegava um ônibus, eu me lembro, na época eu não tinha carro, eu pegava o ônibus de Realeza, Francisco Beltrão, hoje é 70 quilômetros, né? Mas de ônibus, não sei o que, era complicado. 7 da noite, 4 da manhã, passava um de volta e eu voltava. Ficava a noite inteira trabalhando, pensando, construindo ideias, elaborando estratégias e tal. E tinha lá um camarada que foi muito referência nossa, o Itamar Pereira. Ele era tido como, digamos assim, a maior referência de liderança jovem. Jovem, ele tinha 4 anos a mais, ele já era um pouquinho mais velho, mas ele tinha um dom de escrever e de interpretar como ninguém. Eu acho que a análise conjuntural que ele fazia, dificilmente nós podíamos superá-la, porque era melhor segui-la. Depois de um tempo percebemos. E tanto nas estratégias de implementação de políticas, de coisa de resistência, como também na defesa do próprio, da integridade nossa, né? Como nos defender, como nos organizar e tal. E a gente era muito vulnerável, a gente era muito displicente. Não dá nem para falar o que era aquilo, era uma brincanagem, nós brincávamos com coisa séria. E a gente não tinha dimensão do que era aquilo. E, enfim, que a Escola de Liderança progrediu, se tornou a maior referência do Sudoeste. Na época era o que dava para fazer, as outras coisas eram impossível de se militar. E todos os jovens da igreja, então, começaram a frequentar, convidados por nós, evidentemente, liderado principalmente pelo Itamar e por mim, frequentar essa escola de liderança. E nós nos inspiramos, daí sim, no Dom Helder Câmara, no Pedro Casaldáliga, que eram as grandes referências da igreja para poder dar essa coisa. Mas nós também tínhamos lido todo o Capital 2, 3 vezes, interpretávamos, discutimos, nós já tínhamos todas essas referências históricas e tal, do comunismo, do socialismo. Mas a gente tinha que dar um tom de igreja. Então, o Dom Helder Câmara tinha um vocabulário perfeito para nós. Encaixava como uma luva. Aí nós já começamos a nos dispersar no bom sentido. Uns iam para os canaviais, ter as experiências lá, outros iam fazer não sei o quê. Eu mesmo fui em diversas cidades fazer oposição sindical e trabalhar como cortador de cana. E fizemos aquelas experiências malucas. Bom, isso tudo era lá no interior, era um negócio que não existia e passou a existir e começou a incomodar muita gente. Como eu disse, eu praticamente recolhi pedaços, um monte de coisa, nem era gente, numa sarjeta em Foz do Iguaçu. Por acaso eu descobri que eles tinham sido presos pelo exército, mas tinham sumido. E foi o exército de Foz, da fronteira, né, que tinha tido essas atitudes, não tinha registro nenhum, nunca teve, e 3 deles, um morreu, e os outros 2 foram recolhidos por nós, um por mim, literalmente. Carreguei, ele dava 2 de mim, eu carreguei ele até um lugar, cuidamos dele e tal, e não podíamos nem ir no hospital, foi uma coisa confusa, muito complicada. Mas
Depois encontramos um médico, Dr. Gilberto, já em Realeza, que cuidou desse cidadão com carinho, com afeto e com... eu até me emociono, porque ele jamais abriu o bico, ele era... E aquele hospital era um hospital que eu trabalhava, mas a maior reação da cidade estava dentro do hospital, os donos dos médicos. Mas o Dr. Gilberto era um funcionário médico, recém-formado em Porto Alegre, que veio então trabalhar lá. Era um jovem casado, tinha uma mulher, estava grávida, e ele arriscou muito, porque ele podia ter perdido o emprego e ter sido morto também, e cuidar de uma pessoa assim. Então as histórias são simples, mas para nós elas não tinham essa dimensão de vida e morte, de medo ou não. A gente nem pensava. Era uma coisa impressionante. Como que o jovem é um ser de outro planeta, né? O Papa está certo, o Papa veio ao Brasil recente, ele movimentou a juventude, porque a juventude ela é capaz, ela tem a energia intrínseca, ela pode fazer mudanças, se ela quiser. Agora, é também muito desgovernada. Nós tivemos sorte de ter um rumo correto, pelo menos do ponto de vista da gente, daquele momento, mas podíamos nos perdido facilmente porque nós éramos muito vulneráveis, né? A gente era muito, né? Mas aconteceu e isso foi muito bom. A experiência foi boa, muitos medos, eu diria, depois, quando a gente toma consciência e o medo aparece. Ele aparece com uma intensidade muito grande. Tanto que o bispo proibiu, né, naquele momento, excomungou, eu e o meu amigo em especial. Excomungar é você tirar o direito de você frequentar a igreja e tal. Você não tem mais o perdão da igreja, não sei como é que é lá. Tem uma série de atos dos dogmas que são cortados e você é alijado do processo. E então, naquele momento, nós falamos, bom, aqui a gente não pode fazer mais nada, então vamos para outro lugar. Ele falou, amanhã de manhã eu vou para Curitiba. Ele falou assim, sério? Eu vou, então eu vou com você. Fui para a cidade, pedi a demissão do meu trabalho, entreguei minhas coisas para os meus amigos e a casa que eu tinha, um cara foi morar, enfim, visitei meus pais, tudo no mesmo dia. E dei um tchau, disse, estou indo para Curitiba, não entenderam nada, né? Meus pais, na verdade, nunca souberam nem 1%, até porque era uma forma de os preservar. Assim que eu percebi que eu via qualquer risco, eu os deixei de fora. E eu negava. Negava literalmente, mas só os mais chegados sabiam que aquilo era de boca para fora. Eu não tenho nem pai, não quer me dar bola para mim, mas aí já era de ato pensado, né, para deixar fora, porque eles não tinham mesmo a compreensão, eles eram agricultores, né, não perceber isso. Mas mais tarde, claro, né, perceberam e ficaram sabendo de tudo, e nós embarcamos para Curitiba. Descemos na rodoviária, guardamos as malas, caminhamos até a Tiradentes, então foi a nossa peregrinação. Em 78 nós chegamos em Curitiba. Fomos nos hospedar num hotel chamado Lages, que era a cidade desse meu amigo, e ali ficamos por um mês, pagamos adiantado o nosso pernoite, né? E cada um foi buscar, e saímos na Rua 15, encontramos algumas pessoas distribuindo não sei o que, contra o Jari, contra a Amazônia. Nessa época eu acho que estava, eu me lembro do Molina, me lembro do, sei lá, agora não me lembro, sei lá, de tantos que fazem, mas assim, do Molina eu me lembro, porque foi o primeiro que entregou o Santinho, o tal do convite para uma reunião contra o projeto Jari. E eu e Itamar olhamos, vamos. Mas antes vamos comer um churros, né? Porque era uma novidade para nós os churros, aquilo não tinha no interior. Então comemos um milho verde, um churros, não sei, mas foi a verdade, e fomos para a reunião. Como nós já éramos, nós sentamos lá atrás, quietinho, e daí eles nos chamaram, e daí nós nos apresentamos e começamos a militância em Curitiba. Não houve nem trégua, quer dizer, foi um ato contínuo. Continuamos a nossa militância do mesmo modo, parecia que não tinha mudado. E claro, sonho de estudar, nos inscrevemos nos cursinhos. Eu fui 3 noites. Aí já a militância já tinha tomado conta da gente, nunca mais fui. Ele nem se inscreveu. Depois, mais tarde, conseguimos trabalho paliativo, porque eu era um cara capacitado, eu administrava um hospital. Eu era um moleque que administrava um hospital.
tinha morrido o dono do hospital lá no interior e eles me passaram, apesar de tudo, eles confiavam em mim. E eles não tinham só hospital, tinham grandes aviários, abatedouro de aves e tal. E eu descobri um monte de roubo lá, então eles acabaram tendo uma confiança em mim. Eu era muito tinhoso, assim, eu era habilidoso, vamos dizer assim, uma coisa de moleque. E cheguei aqui, eu fui trabalhar de vendedor, é o que tinha, né? A Hermes Macedo. Era o meu ganha-pão porque eu tinha que comer. Eu tinha que trabalhar hoje, porque senão amanhã eu não comia. Bom, e ele arrumou um trabalho na prefeitura. Depois, mais tarde, eu também fui trabalhar na prefeitura. Depois fomos todos mandados embora, porque a gente não concordava muito com as ideias do Lerner, deu uns problemas, fomos todos embora. Então, assim, tinha o Gilberto Fonseca, que faleceu recentemente, atropelado por um boi, nosso grande companheiro Gilberto Fonseca. Mas nessa época nós já tínhamos toda uma turma, estava o Eudeu, o Manso Vieira, o Jair Teixeira, o Narciso desde o primeiro momento. Naquela noite o Narciso não estava, no dia seguinte o Narciso Pires estava também. Mas daí já nós começamos a militar no CBA, daí, né, na Comissão de Defesa do Brasil, da Anistia, né? E aí, bom, eu fui dirigente lá também, contribuidor, o Narciso era o presidente, mas tinha um monte de gente, a maioria deles já falecidos, inclusive os mais antigos, né? Mas eu me lembro, tinha um contador, ele era uma pessoa muito de referência, tinha o Junca, tinha tanta, olha, aí eu conheci tanta gente que eu não consigo lembrar de todos, e se eu lembrar de alguns, acho que vai ficar até mal. Mas todos que militaram naquele período, que já devem ter sido citados, são pessoas que tiveram no meu ponto de vista, um comprometimento muito grande, e como eles estavam na capital, eles tiveram muito mais problema do que a gente. Então, a nossa vida é muito simples. É isso aí, e daí para frente começou a grande vontade da Revolução. Então, aí eu tinha várias opções, mas eu já tinha contato bastante com o MR8. E lá no interior mesmo eu já tinha esse contato, eu tinha vindo para a capital umas 5 vezes, eu tinha ido para Porto Alegre umas 4, 5 vezes, por conta também da liderança da juventude, no caso da educação, né? Enfim, aí eu entrei, fui literalmente levado para o MR8, fui recrutado, como nós falávamos, e a partir dali, então, já éramos trabalho de gente grande, daí já não dava mais para brincar muito, né? Aí as coisas já eram diferentes. É difícil de a gente lembrar essas coisas, né? Agora dá uns negócios na gente, né? Mas eu poucas vezes falei sobre isso, né? Com muito pouca gente, é difícil. Mas, enfim, claro que daí a gente começou a perder alguns amigos, e, né, aí uns foram, tinha gente presa. Quando eu vim para Curitiba a primeira vez, o Narciso estava preso. Né? Tinha até uma manifestação, tinha umas 30 pessoas, eu acho, na 15. Eu me incorporei a elas, corajosíssimo, né? Em 74 a 75. Então eu já tinha esse... Logo depois a gente já fez contato de novo e reatamos então essa militância. E a maioria dos meus colegas do MR8 militavam no movimento estudantil, de modo geral. A maior parte, né? Tinha aqui em Curitiba, pelo menos no Paraná e tal, o forte mesmo era o movimento estudantil, mas tinha outras alas. E eu não, vamos dizer assim, finquei a estaca mais no trabalho de associações de bairros, sindicatos, essa coisa, outra parcela. Eu e o Narciso também. Embora a gente dava muito apoio à militância estudantil, nós tínhamos um trabalho, vamos dizer assim, diferente, porque a gente trabalhava com comunidades e tal. Eu cheguei a começar diversas associações de bairro em Curitiba. Eu me lembro que eu e o Narciso éramos dois doidos, né? Eu falo muito do Narciso porque depois eu fui morar com o Narciso. Então eu estava, mesmo que eu não fosse muita referência, né, para o movimento, porque eu era mais jovem, né?
Eu era um dos mais jovens, né? Pelo menos com esta responsabilidade. Mas, assim, por estar do lado dele, eu tinha os riscos de todos. Quer dizer, eu vivi tudo e todos os momentos, toda a atenção de todos, né? Principalmente porque o Narciso, naquele momento, eu me lembro que ele era, inclusive, citado como referência, né? De o que é um comunista. Isso era tido, hoje eu sei tudo lá na academia da Guatupê e tal. Olha, é só olhar para o Narciso Pires, alguém já viu falar, então esse é o comunista, não sei o que e tal, um líder, não sei o que a gente tem que combater e tal, tem que, né, ficar de olho e tal. Mas eu estava sempre do lado dele, morando com ele, casei com a irmã dele logo mais tarde, me separei da irmã dele depois, mas esta vida intensa e tensa, a gente vivia a cada minuto, porque a gente não sabia. Aí, claro, a gente já distribuía jornal em alguns momentos, já era mais 78 por aí, daí começou aquela pequena possibilidade, aí nós já fomos vender jornal na rua, a gente fazia brigadas de jornal, que era a venda do jornal na rua. Estou lembrando de algumas coisas, assim, é muita coisa para se dizer, mas era isso, quer dizer... eu me lembro de um fato assim que é meio histórico, meio brincalhão até. Eu e o Ildeu, e não sei quem mais que estava junto, mas a gente tinha um fusquinha e fomos buscar no aeroporto os jornais. Ele vinha tudo camuflado e tal, o negócio lá. Pegamos o tal do jornal e a Polícia Federal foi atrás da gente. E a gente correndo de fusquinha para um lado para outro e tal, não sei o quê. Entramos num terreno baldio, talou o carrinho, não saía mais, e eles passaram. Daí a gente deu ré, quando a gente saiu, deu de cara de novo com eles, e fugimos de novo, e não sei o quê, e paramos na casa de um amigo. Ele abriu o portão, não sei, ele estava saindo de casa, abriu o portão, nós entramos, ele fechou o portão, não aconteceu mais nada, os caras não viram. Salvamos o jornal. Para nós era isso, era salvar o jornal. Mas claro que em salvar o jornal a gente podia ter caído e comprometido um monte de coisa, né? Mas eu, claro, como os outros, a gente foi preso e a tensão era muito grande. O problema maior da ditadura não é só o ato violento por si só, agressivo físico, mas sim emocional. Eu acho que se eu pudesse dizer alguma coisa, eu acho que o problema foi psicológico. Porque as prisões que eles faziam em relação a gente, eu fui 4 vezes preso, 5, mas tudo pequenas prisões, 5 dias, 3 dias, 1 dia e tal, mas a tensão, sabe, a forma com que eles lidavam com a gente era muito... era difícil. Porque eles falavam, pois é, seu pai mora lá em tal lugar, quer dizer, eles não mexiam com a gente só, eles mexiam com a nossa família, eles mexiam com todo mundo. Então era uma coisa... Realmente eu não sei de onde que a gente tirava força para continuar aquilo e, né? Agora, se eu tivesse que dizer assim, olha, o que foi a ditadura? Eu acho que a pior coisa que a ditadura conseguiu fazer nessas 2 décadas em especial, principalmente no início da década de 70, final da década de 60, foi tirar a espontaneidade da virada do mundo, vamos dizer assim, né? A juventude em especial, mas não só a juventude, eu acho que todo o processo de libertação dos problemas que tinham tudo de moral, de coisa, né? E ali estava aflorando tudo que tinha para a juventude. Eu me lembro que era muito fácil se construir as coisas. A gente era muito cheio de ideias, muito fácil de fazer. E eu acho que a ditadura conseguiu destruir isso. Não só em Curitiba, não só no Paraná, mas no Brasil, e eu acho que em toda a América Latina. Bom, aí eu entendo por que hoje nós temos uma dificuldade enorme de termos as grandes lideranças, né, que possam realmente fazer frente a uma realidade diferente e melhor para todo o nosso povo. E até estamos meio que por anos, décadas subjugados, né, pelas grandes nações e pelo poder econômico. Mas isso eu acho que tem a ver muito sim com este golpe de Estado, com essa ditadura militar. Eu falo isso porque não é normal, não é comum hoje acontecer uma liderança tão expressiva no interiorzão do Estado, que cresça rapidamente, que se torne uma liderança. O que tem é diferente. É um carinha que dançou diferente e aparece no Facebook ou
no YouTube, né? Isso é outra coisa, isso não é uma liderança, isso não é construção, isso não leva a nada, isso não tem, né? É o momento, é outra realidade, verdade. Mas eu acho que o que se perdeu, o que eles deixaram de aflorar no Brasil, eu diria na América Latina, é uma coisa que talvez a história mais vai ficar, que é esta tolhida do jovem, principalmente, de todas as lideranças, aflorarem e construírem. Pode ser liderança tanto no mundo cultural, político, social, intelectual, educacional, enfim, em todas as áreas. Até mesmo empresarial, porque é uma frustração, né, você ser tolhido de falar, de pensar, né? Isso não... acho que talvez seja a pior coisa. Não tem tanta coisa para falar, acho que é isso. Eu só queria registrar assim, que o movimento popular, todo o trabalho que foi feito, teve o seu papel, acho que cumpriu. Muitas coisas, eu até falo muitas coisas mesmo, faríamos diferente, faríamos com mais, como é que eu diria assim, com uma avaliação da realidade, com mais zelo, para poder avançar com mais qualidade. Isso, acho que todos, né? Mas isso não é um problema só de amadurecimento do tempo e tal. É amadurecimento também de idade. Eu acho que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai observando as coisas com mais qualidade, tendo possibilidade de levar adiante com mais segurança qualquer projeto. Foi uma pena, mas ele teve seu papel, a sua importância. Sabe uma coisa que me vem em mente, assim, que a gente não tinha vida pessoal. Talvez ninguém tenha falado isso, eu acho até que é meio assim a gente falar sobre isso, né? Mas eu queria deixar-se registrado, porque era quase que proibido, mas não era uma proibição. Era assim, não tinha espaço para se falar da gente enquanto ser, enquanto indivíduo. Era um momento, se a gente gastasse energia com isso, essa observação, nós não iríamos adiante. Quer dizer, ou se a gente contasse as mazelas que era a vida para sobreviver, para comer, os problemas com casa, com o filho, com a mulher, com não sei o quê, eu acho que a gente enfraqueceria. Nós não seríamos os guerreiros que fomos e eu acho que a gente não enfrentaria o que enfrentamos. E nós não teríamos o resultado que tivemos. Então, é entendido, é claro, nós temos consciência, mas foi muito penoso, porque isso deixou marcas profundas em todos nós. Todos nós temos nossas dificuldades, dificuldade de encaixe de algum modo na sociedade, e quem não cuidou, não foi à busca do tratamento psicológico com mais cuidado, com mais zelo, enfrenta mais dificuldade. Eu fui humilde o suficiente, pelo menos para buscar, eu acho que eu estou bem melhor hoje, mas teve momentos muito ruins, inclusive o que a gente deixou de fazer, né? Enquanto juventude a gente não fez, né? A gente não fez as coisas da juventude. Nós fizemos a revolução, mas a gente não viveu aquilo que os jovens vivem, né? A gente não tinha como ter um sábado livre, um domingo livre. Nós trabalhamos todos os sábados e todos os domingos. Eu acordava às 6 da manhã para às 7 estar na reunião na Vila Parolinho, sei lá, em uma das associações de bairro. E nós íamos até lá com um sacrifício enorme. Nós tínhamos um fusquinha que ia batendo assim e nunca pegou, porque ele era... É bom falar sobre isso, porque as dificuldades daquele momento, né, eram coisas assim mínimas que não se tinha e não tinha como fazer aquilo, né? Então, todos os automóveis são bateria 12 volts, aquele era 6 volts, então ele nunca pegava. Curitiba frio, tinha sempre que ser empurrado, os meninos lá que deixavam o carro já deixavam na rampa. Mas mesmo assim a gente ia de ônibus, ou a gente conseguia chegar até uma comunidade que tinha vindo do campo já meio expulsa e que não tinha eira nem beira, e a gente começou e organizou, e eu acho que aquilo deu teve o seu momento importante, eu acho que na construção desse Brasil do jeito que ele é. Se é bom, se é ruim, foi o que foi possível. Mas eu vejo que até mesmo para se falar hoje,
para estarmos aqui hoje foi preciso primeiro derrubar a ditadura. E isso é o nosso papel naquele momento. Eu não vou falar de todas as outras coisas dos meus amigos, porque que viveram comigo e que me acompanharam. Embora eu tenha citado alguns, eu não quero fazer referência porque a gente conviveu com muitos. Muitos são pessoas importantes na sociedade hoje, outros nem tanto, pelo menos aos olhares, mas cada um de nós tivemos a nossa contribuição e ela era tão importante como qualquer um. Isso hoje eu tenho convicção. Hoje eu sou um economista, eu sou servidor público, mas eu tive alguns problemas também na minha vida, mesmo depois. Passei em concursos e até hoje não pude assumi-los, então é complicado, foi momentos muito dramáticos. 4 anos, 5 anos que eu não tive emprego fixo, porque ninguém dava pra gente. Essas coisas da vida da gente foram muito, assim, marcantes, né? Para qualquer ser seria e foi pra gente também. Mas o que ficou é muito gratificante, que é o aspecto da liberdade, minimamente. E a construção do Brasil. Eu acho que virou uma nação hoje, mal ou bem é uma nação, e a própria América Latina está num momento importante de crescimento, a nossa avaliação de hoje, né? Você mencionou lá atrás, Mário, que eu não escutei bem, quais entidades vocês construíram no Paraná? Foi uma seção local da UBS, da União Brasileira? Não, a UPES, a UBS, a Associação... União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. E depois eu participei daí da UBS, que daí é Brasil. Uhum. Aí sim, a nível nacional, eu era o representante da região sul. Era outra coisa. Que ano mais ou menos? Final de 76, início de 77. Mais ou menos que aconteceram as grandes coisas ali. Você falou que tinha lido alguma coisa a mais do que deveria ter lido, que te colocava uma vida dupla nesse meio da igreja ali. O que você tinha lido exatamente e como você teve acesso a essa literatura? Então, veja, tudo que caía nas nossas mãos enquanto literatura, embasamento assim, teórico para que a gente pudesse continuar fazendo o que estávamos fazendo com liderança, era clandestino. Os livros tinham sido ou queimados ou sumidos, né? Porque era tudo proibido, né? Mas nós íamos buscar no barranco do Rio Uruguai e Iguaçu caixotes. O amigo tem guardado ainda um deles, eu não tenho mais. Eram de metais assim e vinham cheio de livros. Claro que vinham da Europa. Os padres belgas que conseguiam colocar livros nossos, às vezes daqui, de autores brasileiros, mas muitos de fora também. Todos os grandes autores nós vemos de fora, só para citar um, né? Então a gente ia nas madrugadas, pegava esses grandes baús e levava e enterrava no quintal, lá da acessoário de casa, e íamos tirando um cada vez e tal, e todo mundo lia. Passava de mão em mão para todo o pessoal. E a escola de liderança ajudou a fomentar, porque daí a escola de liderança, sabe, foi aquela coisa onde todos tiveram acesso a tudo. Nós democratizamos o saber ali, a informação. E nós precisamos ler muito, porque quem não lia não conseguia acompanhar, não conseguia participar. Ele não tinha como entender, porque aquilo era uma coisa muito complexa, não era uma coisa tão simples como é hoje, né? E você não encontra no pendrive, né, você pluga, ou no teu iPhone, né, não tinha nada disso, quer dizer, as coisas eram um pouco mais complicadas. E eram discussões teóricas, filosóficas? Profundas, teóricas, e de análise conjuntural, para a gente saber como estavam as coisas, quais eram os passos da ditadura, quais eram os movimentos da Argentina, dos ditadores de lá, qual era o movimento da CIA que estava trabalhando para nós aqui, como que as coisas funcionavam e onde a gente ia se inserir. Então nós sabíamos exatamente, pelo menos era a tentativa de se saber exatamente onde estávamos, né? Mas além de compreender toda a teoria socialista, a teoria comunista, todo esse processo passava por discussões inúmeras e profundas. Quem eram essas pessoas? Todos do MR8 participavam, mas quando lá no interior,
éramos os mesmos que lideravam a juventude. Então eu, o Roberto Suzin, o Itamar, o Cleverson, as pessoas, a Maria Ângela, eram as pessoas que lideravam o movimento. Nós participávamos de tudo aquilo. Os demais vinham chegando um cada vez, que era muito perigoso. Se você abrisse a casa dos nossos amigos mais velhos, principalmente, do Itamar e tal, do Ângelo, que era ele já era um ex-padre, mas ele era uma referência e tal, sempre era rondado a casa deles, estava sempre a polícia, o DOPS, sempre tinha alguém, sempre. Lá no interior, no Francisco Beltrão daí, não é mesmo, né? Isso era tudo acontecia no centro ali de Francisco Beltrão. E tudo era em torno da Acessoar. Nós meio que, a partir da Acessoar, que era uma grande referência para que o conhecimento chegasse até nós. Tanto que até, literalmente, né, os livros chegavam de caixotes deixados pelos navios, é tudo estratégico, eles que montavam isso tudo. Duas questões, mano. Se puder dar alguns nomes, vamos dar nome a esses livros, a esses autores, e outra, como que era feito, com mais detalhes, esse contato? Como que vocês sabiam que aquela madrugada ia chegar a caixote? Não, os padres nos orientavam. Né, tinha os padres que lideravam, que eram responsáveis, que mantinham a Acessoar, que montavam essa estratégia. E eles contavam conosco, porque nós éramos já fiéis à causa, vamos dizer assim. E eles acreditavam que, embora eles não fossem revolucionários, não fossem nenhum grande comunista, é impossível que não se tenha direito à leitura. Quer dizer, era a compreensão deles. Mas eles sabiam do risco, então eles faziam tudo clandestinamente. Porque senão a gente não conseguia acessar. Bom, do Capital até os livros, as referências, os textos que o Dom Helder Câmara escrevia, a gente não conseguia ler, muitas vezes, porque eles não chegavam na gente, mas chegavam através dos padres. Os padres vieram. Só para você ter uma ideia, tudo, os grandes teóricos internacionais, todos eles a gente tinha acesso, dos economistas aos marxistas, todos. A gente ficou sabendo de Cuba, ficou sabendo de todo o processo da Rússia. Aí, tomamos contato naquele momento. Porque não tínhamos como ter acesso de outro modo. Até os livros de muitos autores brasileiros a gente lia lá, porque não encontrava. Eram proibidos, né? E como que era essa relação com os padres? Eles eram socialistas, teólogos da libertação? Não tinha ainda a teoria da libertação em voga, né? Mas eles seriam, hoje, pela compreensão, os teólogos da libertação, com certeza. Avançados até, porque eu diria, o momento era muito delicado, e mesmo tendo a compreensão, porque eles tinham compreensão, né? Eles eram pessoas cultas, né? Muito já mais de idade. E eles tinham toda essa compreensão. Eles sabiam o que estava acontecendo claramente, mesmo assim, e todo o que chegava de denúncia, uma coisa importante se falar, que eu até esqueci, eles eram nossos maiores denunciadores, eles levavam as nossas denúncias do Brasil para fora, para que a ONU tomasse consciência, os órgãos internacionais de defesa dos direitos humanos, que a Europa toda, que tinha uma receptividade boa, né? Principalmente a Alemanha, a França, a própria Itália recebia muito bem nesse momento todo o material, e eles divulgavam, então. Eles tinham os padres, eles tinham um canal aberto externo para divulgação e denúncias. E eles ajudaram muito, mas também ajudaram muito a gente a fugir, se esconder. Por serem padres, eles tinham esta áurea de poder ajudar. Entende? Mas não foram os únicos que ajudaram. Aqui em Curitiba nós fomos ajudados aqui por umas freirinhas aqui também, que hoje eu sei que elas estão até eu as visitei tempos atrás, na cidade de... não é castelo, como é que chama? É um convento, né? É um convento que é onde elas estão hoje. A madre mais velha está muito doente, ela voltou para uma cidade, eu acho que é França, mas ela também nos ajudava muito e ajudou muita gente, inclusive gente que é o chefe de gabinete da presidenta, era muito, como diz assim, muitas vezes foi escondido lá, e livros no sótão, ela mostrava. Então, teve muita, ao mesmo tempo que a igreja nos sufocava, também nos dava suporte. Tem uma parte da igreja magnífica, isso é bom ressaltar, sempre.
não só aqui, mas em todo o Brasil, eu sei disso hoje, né? Então era assim, mas naquele momento era ainda muito de construção, não era muito de denúncia. As denúncias foram depois, né? Como foram acontecendo fatos muito marcantes, né? E de prisões, de torturas, de mortes, então foram sendo denunciados por eles. Também foi esse canal muito utilizado para os padres, né? E é muito interessante essa construção de jovens, né? Porque eles estavam lá, não era para jovens, eles estavam lá para apoiar assim, uma melhor qualidade de vida no campo. Esse era o objetivo da assessorar, né? Mas eles acabaram aceitando as demandas que chegavam, né? Você sabe, assessor então estava vinculado aos padres. É padre belga. De qual companhia que era? Não, nunca lembro. Não lembro. Não lembro. Você usa bastante a expressão, usou, Mário, juntar na sarjeta. Eu não sei se a Silvia entende. Eu não entendi. Assim, porque eles torturaram de tal modo, bateram tanto no camarada e jogaram ele na rua, bem no meio-fio, assim, entre folhas e papéis e não sei o que, estava lá. É um lixo, né? Tava mais um monte de coisa lá. É como se fosse um monte, literal. Estava encolhido, meio torto, assim, esmorecido, né? Pensei que estava morto, mas não estava. Mas isso é um fato, né? São diversos fatos. Né? E você presenciando no auge da sua, enfim, do seu engajamento, né? E presenciando as torturas, sabendo da vigilância, sabendo das dificuldades, você não pensou em ir embora, salvar, enfim, não sei salvar a pele? Ou a sua família, ou enfim, você falou que um dos principais argumentos, né, da tortura psicológica é a ameaça à família. Claro. Veja, primeiro, eu acho que hoje eu entendo, né, muito bem, eu até tive a oportunidade de estudar um pouco isso, hoje eu entendo, eu teve um afastamento da minha família inconsciente e proposital ao mesmo tempo, quer dizer, ao mesmo tempo que ele era proposital, ele era inconsciente, porque ele não tinha dimensão do que poderia ser, mas eu acho que, de um modo geral, eu estava afastado. Então isso eu acho que eu criei uma espécie de um bloqueio que cada vez que ameaçava eu eliminava aquilo, sabe? Mas isso foi uma defesa minha, cada um inventou a sua defesa, cada um construiu a sua própria defesa. A verdade é que é assim, ao mesmo tempo que o medo era intenso, você tinha uma coragem que você não sabe de onde, entende? De fazer as coisas. Não dá para dizer que ninguém tinha medo, porque sempre a gente tinha medo. Todo dia, e eu que estava ali do lado das principais lideranças do Paraná, é evidente que não tinha como, né? Era claro que de uma hora, qualquer minuto podia desaparecer, ou eles criarem problemas para a minha família, para qualquer... Eu tinha consciência, mas era o risco. Apesar disso, eu acho que todos nós fizemos e enfrentamos. Apesar disso, né? Pensar em desistir, acho que nunca pensamos, mas a gente pensou que a gente lamentou, né? Para que tudo isso, né? Acho que sim, muitas vezes. Mas acho que isso encorajava, eu me lembro cada um que caía, cada um que tinha um problema, a gente ficava mais forte. Não sabemos explicar direito. Não sei se era só da juventude ou de uma necessidade, ou de uma compreensão. Mário, se puder esmiuçar melhor essa questão sindical do assessor, questão dos sindicatos mesmo, os pelegos, as eleições, como que era esse universo? Não ficou muito claro. Então, lá no Sudoeste tem bastante pequenos agricultores até hoje, né? Mas tinha algumas propriedades maiores. E o que acontecia? A classe dominante, ela sempre conseguia se reproduzir as lideranças e ela não deixava crescer outro tipo de ideia nem outro tipo de liderança. A Assessoar chegou e ela, como não adiantava você criar uma oposição ao sindicato pelego, se você não desse respaldo, os agricultores também não recebiam mais nenhum apoio e acabavam tendo problema. Então ela começou a fazer análise de terra, aí ela criou laboratórios, daí, sabe? Então eu acho que tinha toda além da teoria, né, de o acolher e instrumentalizar intelectualmente,
aqueles frágeis lideranças, né, o embrião de liderança, eles também davam suporte para que eles pudessem continuar. Porque senão, fatalmente, né, eles sairiam de medo de a família passar fome. Então eles davam uma certa guarida e aí assim, tinha muito essa coisa da curso para líderes da igreja. E no meio desses cursos tinha os cursos, não era uma coisa assim, agora vamos dar um curso para sindicalista. Não, era um curso da igreja, né, teoria da libertação, de organização, de um bom cristão, não sei o que e tal, mas ali tinha a instrução para como se fazer uma boa oposição, como se chegar ao poder no sindicato, como fazer as coisas diferentes. Era assim que eles trabalhavam. E tinha uma equipe dentro da Acessório que era remunerada para fazer isso. Não sei como é que eles faziam lá, que eles conseguiam dinheiro para pagar. Alguns, muito pouco, mas pagavam para eles poderem sobreviver e fazer o trabalho diuturnicamente, né? Eles faziam isso sábado, domingo, segunda a segunda. E eu era um colaborador, né? Eu passei a ser colaborador de tudo, mas eu ganhava mais, porque eu estava muito no buscar, né? E eles me davam tudo, era uma fonte inesgotável de saber. Por causa da circulação de liderança, né? Vinha de liderança do Brasil todo, do mundo inteiro. Passava por ali, pernoitava, uns que vinham fugidos também da Argentina, eram escondidos, no dia seguinte saía que parecia um padre, mas não era, outro não sei o quê, quer dizer, tinha de tudo. Acessório passou a ser uma referência, né, para tudo, né? Mas não só, mas principalmente, né? Como que era, se puder especificar melhor o teu trabalho na Acessório? Eu não tinha um trabalho específico lá, né? Eu tinha, na verdade, eu era presidente do MDB Jovem, eu era presidente do Grêmio Estudantil na época, né? Eu era fundador de grêmios, de grupos de jovem. Eu até fui na igreja ler o texto lá do compadre. Então eu era um cara que tinha eu transitava para poder fazer tudo o que eu acreditava. Quando eu comecei eu tinha 15, daí 14,5, 15. Depois eu já tinha 17, né? Quando eu estava no auge eu tinha 17 quando eu vim para Curitiba. Daí, né? Você mencionou experiências nos canaviais, você usou o termo experiências malucas de ir com os trabalhadores. Existe alguma referência maoísta? Na verdade, era assim, isso já acontecia em Lis, São Paulo e tal, né? E nós copiamos, na verdade, nós não inventamos isso, né? Então, o que tinha? Primeiro nós fomos lá ver como é que era aquilo. Então, eu tinha lá, nós chamávamos de... como se fosse um simpósio hoje, né? Então, íamos lá para aprender. Então, nós fomos lá em 5, aprendemos tudo, trouxemos a experiência e implantamos no Paraná. E fomos fazer essa experiência, primeiro fizemos lá, moramos na casa de um cidadão lá que cortava cana, acordamos com ele às 3h30, comemos o que ele comia e íamos para lá, entende? Fizemos essa experiência. Aí a gente viu que o troço era dramático mesmo, né? E que precisava fazer uma mudança, mas era muito complicado, né? E então a gente fazia o que podia, mas pelo menos a gente tinha experimento para poder dizer às pessoas, olha, tem gente sendo explorada de forma que vocês não possam imaginar. Essa vida que você acha que é ruim, é nada, isso aqui é uma festa, entende? Você tem uma vida de rainha, de rei, perto do que a gente viu. Era para ter uma experiência de vida mais. Não tinha como... O que a gente pegou, por exemplo, tinha um boletim chamado Cambota, que ele circulava... muito bem, em todos os processos, era ali que se tinha, era quinzenal, mensal, onde tinha todas as referências de apoio para a construção do sindicato, para fazer resistência, para fazer oposição, para se organizar, saía matérias para os jovens, era um boletim, era impresso em mimeógrafo, depois tinha uma máquina que reproduzia lá, depois veio até o offset. Trouxeram, importaram as offset, né, de outros países, não sei de onde, e a gente imprimia aquilo, passava as noites fazendo. Tanto que eu disse, né, que eu saía de Realeza, bem moleque ainda, eu ia até Francisco Beltrão, ficava das 7h30, 8 horas até as 4 da manhã, daí voltava e no dia seguinte trabalhava normalmente. 6 horas da manhã estava trabalhando, tomando banho e às 7h30 estava trabalhando. Então a gente fazia os boletins toda noite. E depois teve outros, daí teve os da juventude mesmo e tal. Mas
Foram muitas coisas. As experiências foram grandes. Depois, claro, aqui em Curitiba, por exemplo, teve as experiências de quem morou na favela, para saber como era, como não era, como acontecia e tal. É a mesma coisa. São experimentos, experiências para saber. Aí, claro, do mesmo modo em que médicos, economistas, agrônomos foram trabalhar nas fábricas, né? Mário, e que grupo específico era esse do Lins? Você lembra mais desse? Não, eu sei que... Eu não sei, porque eu era muito moleque, eu não tinha essa... Eu sei que lá em Lins, nós fomos... Eu sei que tinha o braço da Igreja Católica e não tinha nenhuma... Tinha todas as agremiações e não tinha nenhuma. Quer dizer, o PCdoB, o MR8, o próprio Partidão estava lá. Mas assim, muito incipiente. Eu acho que quem tinha realmente organicidade era a igreja. Você foi por intermédio da igreja? Da igreja, sim, da igreja. Por que eles não excomungam? A igreja nossa, na verdade, não era a igreja oficial. Era uma igreja que nós militávamos, né? Que era diferente da igreja oficial, né? A igreja oficial era a missa do domingo. E nós, além da missa do domingo, nós tínhamos a escola de liderança, nós tínhamos 1000 reuniões e trabalho e estudos que não tinham nada a ver. Você mencionou que foi excomungado. Conta um pouco. Esse é um modo de dizer, mas é literal. Ele disse, vocês estão excomungados. É literal. É literal, vocês estão excomungados, ou seja, vocês não podem mais frequentar a igreja, não podem mais participar, vocês não podem ser líder mais daqui de nada e não sei o quê. Por quê? Porque ele perdeu o controle. Eu entendo ele, sabe? Porque, veja, a nossa liderança se tornou muito forte, era muito maior do que se podia imaginar naquele momento. Porque, eu digo, quando o jovem, um jovem consciente, vale para 1000, entendeu? E ali tinha 5, 6 conscientes, né, daquele momento com capacidade de construção de coisas. E claro que a gente já estava, vamos assim, sentido pejorativo, descambando, como diria um bom gaúcho, para uma outra forma de se fazer as coisas, não só aquela que a igreja tradicionalmente dava. E o bispo disse, olha, isso aqui é comunismo, não é assim que faz, entende? Então, e daí nós resistimos e tal, mas daí estava forte o movimento, mas nós não queríamos, porque senão havia um enfrentamento. E isso podia, em vez de ajudar, estragava. Aí nós nos afastamos, mas aí já caminhava sozinho já o movimento, não mudou nada, muito pouquinho com a nossa saída, porque nós não fazíamos liderança para ser eleito, a gente fazia liderança para distribuir conhecimento, né? Então a gente trazia os caras junto, então não era um momento diferente. Então quem estava do lado sabia tudo. Não é que nem um político tradicional que não fala, não mostra, nunca dá o pulo do gato, né? Para que as pessoas não possam atropelar na eleição seguinte, possa ser atropelado na eleição seguinte. Isso não existia, não tinha eleição. A eleição era do grupo de jovem, de ser líder, não tinha nada a ver. Era outro momento. Vocês se viam como socialistas, como comunistas? Como vocês se representavam? Bom, veja. Nós tínhamos 2 formas de apresentação. Aquela que era na semi-clandestinidade, ou seja, aquela que nós, líderes, um grupo mais seleto, comunistas convictos, né, socialistas convictos, mas nos apresentávamos como lideranças da igreja, porque senão a gente literalmente ia ser decepado na hora, porque não tínhamos uma retaguarda forte, né? Era muito incipiente, então a gente tinha... o instrumento legal, que era os canais da igreja, até mesmo de oposição sindical, às vezes dava, depende. Nós éramos um líder, assim, um militante, assim. Então, era consciente, vocês tinham uma impressão de... vocês tinham a consciência ou não de estar utilizando o respaldo da igreja para fazer uma militância muito além da própria igreja? Sim. Isso estava claro. Tava. Precisamos nos manter, então, sim, nesse espaço. sim. E nós achávamos até que a igreja podia avançar, mas ela avançava, mas não naquela velocidade que era preciso naquele momento. Tanto que a igreja dava suporte para a gente. Ela nunca nos negou o apoio, principalmente dessa comunidade acessoar, vamos dizer assim, algumas lideranças mesmo da igreja mesmo, padres e mesmo o clero. Nunca nos negou a liderança.
A não ser naquele momento da ruptura do visto, porque eu acho que ele foi forçado. Eu nunca soube direito. Eu até vou perguntar para você, eu acho que ele foi forçado pelas forças de repressão a dizer, olha, esses não podem continuar aí, porque senão nós vamos intervir na igreja, sei lá, o bispo, que era a autoridade, né? E nesse grupo de lideranças passou alguns que optaram pela luta armada? Dali, 3 ou 4, que daí, mas eles migraram, né? Eles foram para Rio de Janeiro, um para Minas Gerais e um para o Pará, parece, não sei, uma coisa assim. Esses sim, esses tiveram experiências de pegar em armas e tal. Eu nunca fui treinar para isso, mas eu tive todos os treinamentos de tática de guerrilha, claro, né? Mas não assim, pegar em armas, literalmente, não. Era um grupo, era um momento, não era opção e não era o momento. O momento mais crucial já tinha passado. Eu era mais jovem, né? Mas de onde esse treinamento de guerrilha dentro da... Não, as próprias situações dos militantes, né? Porque todos nós tínhamos que nos preparar tanto para a defesa, né? Como para o ataque. Então, tudo que a gente lia, tínhamos instrumentos de orientação, né? Eram passados por material ou por fala, né? Nas reuniões. Para você ver, para você se reunir uma simples reunião, que nós estamos aqui hoje, mais algumas pessoas e tal, isso demandava, né, todo um trabalho, né? Tinha que marcar o ponto, tinha que, sabe, vigiar, não era assim. Nada era normal, né? Ninguém se reunia assim abertamente. Então você tinha que sair às vezes 5 horas de casa, você não tinha automóvel, tinha que fazer caminhadas de rua para ver se não tinha ninguém te seguindo, voltava, ia para o outro lado, tinha toda uma tática para você chegar até o ponto, né, onde era o ponto que nós chamávamos, para depois ir para o... Aí sim, nós íamos para o local adequado para a reunião. O aparelho. Mas esse treinamento, ele era a parte que a igreja... Não, isso já era no 8, já era de outro momento, né? Quando você entrou no 8? Quando nós fazíamos lá na igreja, eu sei o que você perguntou, eu entendi, lá a gente fazia tudo meio velado, entende? Nós íamos para uma reunião na Assessoar para discutir como que ia ser a reunião dos jovens na quinta-feira. Mas não íamos discutir isso, lógico, a gente ia discutir, aprofundar os conhecimentos do marxismo, do leninismo, não sei o quê, e depois as estratégias de fato, o quanto que a gente ia avançar. Então não eram todos os jovens que participavam que tinham todo esse conhecimento, mas eles não seguiam, de algum modo eles estavam avançando. Uma pitadinha aqui, uma pitadinha ali e tal, e eles iam crescendo. Vocês estavam lutando exatamente contra o quê? Inimigo a ser derrotado. Era a falta de expressão, de liberdade de expressão. Era isso que o jovem conseguia assimilar. Quer dizer, como que ele não tinha o direito de falar. E a outra coisa era como que se escondia a miséria. Porque a igreja, ela tem como princípio solidariedade. Então, como é que você pode esconder, não poder falar que existe miséria, que existe situação de exploração, e que está todo um processo e você não pode conversar sobre isso. Então o jovem, isso é um apelativo fantástico para o jovem. É para nós e depois nós para os outros, né? Mas para você estava lutando contra o quê, né? Eu acreditava nisso. Eu acreditava que tinha que ter... Bom, nós já estamos... Depende do momento. Um primeiro momento era isso. Era que nem todo mundo. Era, por que não pode falar? Por que não pode construir grêmio estudantil? Quer dizer, era normal. Era uma rebeldia. Quer dizer, como que não tenho o direito de me organizar? Coisa tão simples, né? E como que... Por que eu sou comunista? Quer dizer, qualquer um que faz qualquer coisa é comunista? Quer dizer, nós nem éramos comunistas, né? Então, assim, tinha uma coisa mal construída ali. E isso deixava a gente mal. E nós fomos construindo algo de resistência, vamos dizer assim, derrubar aquilo. Era coisa natural. Depois, aí tomamos consciência, daí nós queríamos construir uma sociedade comunista, já tínhamos outra visão. Mas os passos eram de acordo com a possibilidade. Então, como vocês viram o processo de redemocratização? A lei de anistia, a direta não foi direta. Muitos se frustraram. Se fala sempre de uma geração frustrada. Uhum.
Como vocês viram isso? Veja, o processo se deu não na intensidade nem na velocidade que se gostaríamos que fosse. Isso é natural, há uma frustração. Mas é uma frustração que logo ela é compreendida. Você veja, no momento seguinte em que a gente conquista a própria anistia, né, quando volta os grandes líderes, porque ficou morto esse período, não surgiu outras lideranças. Aqueles líderes de 60, ali no início dos anos 60, continuaram sendo eles os grandes líderes, porque os demais não puderam aflorar. Então fomos recebê-los, né? Eu me lembro, literalmente, fomos receber o Brizola, fomos receber não sei quem, quer dizer, nós fomos receber os que voltavam. Eu estou falando de pessoas mais assim abrangentes, né? Então, isso, quando esse povo vem de fora, quando o nosso pessoal daqui possa ficar livre, quando a gente consegue minimamente as coisas, é tudo que se podia naquele momento. Então a gente não tinha muita, assim, força para pensar de tantas coisas. A gente pensava aquilo que era possível e que estava sendo feito naquele momento. Por exemplo, se caía um companheiro, tudo o resto tinha menos importância. Como é que a gente faz para lidar com isso? Isso era a prioridade. Era uma, vamos dizer assim, fato contínuo, era uma reunião instantânea, para se ver como que enfrenta aquilo. Quer dizer, estava ali, caiu um cara, né? Então eu acho que a liberdade era fato importante, porque sem a liberdade não se fazia nada. Claro, quando veio a anistia e depois, como se diz direto, foi uma frustração em termos, porque, veja, ali nós já tínhamos compreensão de que o jogo não era fácil e que quando fomos eu era filiado nessa época também nos partidos naturais, né? Todo mundo estava no MDB como fachada, né? Todo mundo, 8, PCdoB, todo mundo estava no MDB e a gente tinha ainda ali quase todo mundo ainda no MDB. E eu era delegado nacional, estava lá, todo mundo estava lá. E nós víamos as coisas, então não era nenhuma novidade que não deu, nós sabíamos todos os passos. Quer dizer, Ulisses era nosso candidato, não tinha nada a ver com o Tancredo, era possível, era Ulisses, mas a gente achava que era possível, mas não era. As forças ainda não estavam mortas, né? Elas estavam, e se não muita resistência, e se não fosse o momento tão assim, nem teria assumido o vice quando o Tancredo morre. Essa é uma convicção minha. Então, ali foi um momento dramático entre ou avançar ou piorar a situação, né? Ou ficar como estava. Quando eu fui, vamos dizer assim, recrutado para o 8, e foi o Narciso que me recrutou, né? Que ano? Você lembra mais ou menos? 78, eu acho. Que eu já ingressei oficialmente, né, e tal. Porque antes eu estava colaborador, né, tinha aquela coisa, ficava ali e tal. Eu só em 78 fui recrutado definitivamente. Depois que eu subi e tal, até chegar na direção mesmo, né. Mas assim, eu não cheguei assim, agora eu vou ser do 8. Não existe isso. Eu era uma pessoa que tinha consciência e estava trabalhando. Eu estava ajudando a organizar associações de bairro, eu participava de todos os movimentos. Eu já era presidente do MDB jovem metropolitano, do MDB não sei o quê. A gente tinha um monte de atividades. Eu também era da escola, eu também colaborava com vários segmentos. Mas a minha principal tarefa já era apoio aos movimentos populares. Então eu estava lá na construção de associações de bairro, apoio aos sindicatos, dando consultoria, dando apoio e ajudando eles a se organizarem mesmo, literalmente. Esse era o nosso trabalho. A ideia era espalhar a consciência de classe. E fortalecer a organização, porque sem organização não tinha na nossa cabeça como fazer nada, né? Então tinha que ter muita gente organizada e que através dessa organização pudesse chegar ao saber, né, ao conhecimento, tomada de consciência, que a gente chamava, né? E, claro, daí sim, quando a gente vai, então, entra no 8, eu já estava fazendo, entro no 8, literalmente e tal, então sou recrutado. Aí eu começo, então, ter as linhas de condutas do 8, né? Então eu trago para o meu trabalho essências das linhas mestras de todo o 8, né? De organização, de método, do que acreditava-se e tal, que é de conhecimento público. Você chegou a ser candidato?
Nunca fui. Eu tive em 82 uma oportunidade, eu acho que de eleição clara, absoluta. Mas eu não sei por qual motivo eu me julguei incapaz de ser um vereador. Eu seria vereador absolutamente claro, em 82. Sem gastar nada, eu já tinha construído essa liderança, eu tinha apoio de todo mundo na periferia, assim como muita gente. Mas eu achei que eu não estava preparado. Só que o dia que eu fui na Câmara de Vereadores, na posse, foi a maior frustração da minha vida foi nesse dia. Que eu levei um choque, né, com os que estavam lá. Entende? O despreparo com que eu vi que tinha os caras que tinham sido eleitos. Aí foi uma coisa desesperadora. Eu realmente quase entrei em parafuso. Porque eu falei, como é que eu pude entender que eu não estava preparado? Não, como que eu pude me julgar incapaz de, né, não estar preparado, deixar os outros que estariam mais preparados. Aí eu posso nominar uns 30 daqueles 33 lá, que dava até arrepio. Pelo menos uns 15, com certeza, não tinham vivenciado nem 1% do que eu tinha vivenciado, não tinham lido o que eu tinha lido, a gente olhava assim, e eu sei da vida deles até hoje, foi um desastre, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal comigo. Aí eu fico pior, porque eu achei que eu tinha fugido da raia. Entende? Eu acho que será que eu tive medo, né? Amarelei. Mas, na verdade, eu quis fazer um ato de humildade. Não estou preparado. Foi um erro, absoluto erro. Um erro que tivesse um cara para falar, não é nada disso, vamos lá. Tanto que eu peguei na mão de vários colegas, levei para a periferia para mostrar, olha, esse é o candidato e tal, não sei o quê. Não, mas nós queremos você e tal. Não sei o quê. Foi uma manifestação, eu nunca vou esquecer, uma coisa muito forte, assim, porque eu me entregava lá no negócio. Eu era uma liderança tranquila naquele momento, e nunca mais também tive oportunidade. Nunca mais tive oportunidade, eu era um cara sem posses, né? Então era muito difícil de enfrentar as eleições, eu tinha consciência, participei de todas elas. Hoje você é filiado? De 76, eu ainda continuo filiado, eu só não estou na direção. A última minha direção foi recente, inclusive. Eu saí da direção, mas eu continuo filiado e participo, ainda estou no PMDB. Mário, você mencionou que chegou a ser preso. Puder falar um pouco para a gente como foi esse processo? Uma vez, mais uma? Umas 3 vezes, 4 vezes. Mas tudo pequenas prisões, sabe? Era assim, era um processo meio esquisito. Situa só no tempo isso. Entre 78 e 79. Tudo aconteceu ali. Até 80, aliás. Até 80 aconteceu ainda. 80 teve 2, inclusive. Mas assim, o que era? Nós éramos umas lideranças, então a gente tinha esse trabalho, da forma com que as coisas estavam acontecendo, eu não sei eu nunca soube se eles me prenderam por causa da minha convivência com o Narciso, ou se era, porque eu não era uma liderança destacada, eu sou muito mais de, né, lá no interior eu era destacado, eu tive esse, depois aqui eu resolvia fazer o trabalho mais, assim, de apoio. Mas, quando eu fui fazer as associações de moradores, eu me tornei uma liderança sem querer. Né? Então, virou um momento. Talvez aquilo ali tenha sido o momento em que mais eles tenham ficado em evidência, e eles achavam que aquele podia, né, sei lá. Aí eu fui preso, mas eles me deixaram 2 dias e depois me soltaram. Nunca me torturaram, nunca fizeram nada, só psicologicamente. Já era um outro momento. Eu tive medo, sim, porque as formas com que eles agiam com a gente era um horror, né? Era uma coisa absurda. Mas teve gente que sofreu tanto que o meu nem é o caso de falar muito, né? É muito simples a minha. Não, mas é uma forma de tortura também, a tortura. Sim, claro. Quando ameaça a família. Sim, é que você não ia só preso naquele momento, você podia... Só na iminência de ser preso a qualquer momento, e você não ia preso, agora eu vou preso, vou para a delegacia. Você não sabia onde que ia. Uma noite eles ficaram a noite inteira comigo, de um lado para o outro. Me soltaram de manhã. Então assim, na verdade, eram sequestros, né? O medo da gente era a incerteza. Era o incerto, era
O que vai acontecer? Ninguém sabe. É uma coisa indescritível para o ser humano, né? Eu imagino as pessoas que foram realmente torturadas e passaram, não só psicologicamente, mas também fisicamente, né? Eu consigo me colocar no lugar deles. Chegou a ser pânico? Sim, tudo, né? Tudo que você possa imaginar. Mas em nenhum momento eu perdi, assim, o meu estado, porque eu acho que só quando fosse agressões físicas que eu acho que daí teria mais problema, né? Porque empurrões, tapões... Assim, e dessa época você sonha, tem... Tive problemas no passado, agora não. Tive muitos problemas, né? A gente ficou anos, como é que diz assim, observando se estava sendo seguido ou não, que não sei o quê, esses medos. Mas a gente não percebe. As nossas esposas, o pessoal que começa a perceber, diz, olha, eu acho que você tem que cuidar disso. E a gente vai lá, trata, e às vezes a gente pensa que melhorou, não melhorou, e volta, o tratamento psicológico, e a gente daí toma consciência, e daí se ajuda, né? É normal, acho. Todo cidadão, todo ser humano, né? Não é tão normal, mas é. Você lembra, Mário, se teve ameaça de morte? Falaram, vamos te matar de hoje em São Paulo, coisas do tipo? Não, isso era constante na prisão. Quando prendiam, natural. Normal, coisa como... É como se fosse... É natural mesmo, porque era assim que acontecia. Não é natural, não se aceita. Não era novidade, é isso que é verdade. É isso que ele está querendo dizer. Não é novidade. As pessoas Todos no nosso convívio sabiam que aquilo já acontecia. Você sabia que eles estavam blefando, então? Às vezes sim, às vezes não. E quando você não sabia, você recorria a uma fé ou você até... Às vezes, eu nunca recorri à fé nesse momento, porque eu já era um ateu convicto. Então eu tive as fases, né? As fases religiosas, a fase de ateu convicto e depois a vida normal. Você é comunista ainda hoje? Olha, eu acho que eu tenho muitas coisas do comunismo, mas a igreja e o comunismo podem caminhar junto com muita tranquilidade. A igreja, de modo geral, todas as religiões, desde que ela tenha a compreensão do que é isso, né? Porque há muitas distorções. Então, se você pensar... aí já é complicado, né? Se a igreja for uma igreja que tem como objetivo, por exemplo assim, acumular, sim, e existe muitas delas aqui. Existem muitas religiões hoje que se atêm a isso, né? Mas naquele momento eu não, porque a gente não podia demonstrar medo. Morria de medo, mas em momento nenhum, se perguntasse, pô, esse cara é durão. Porque eu não demonstrava medo. Não podia, eu acho que não podia. Mário, caminhando para o final, só fica uma pergunta que lhe dou a opção de responder ou não, conforme você queira, né? Depende. E a outra, então para você encerrar depois, ou agora, se quiser, um comentário final, deixar uma mensagem para quem escutar, uma mensagem sobre o sentido de tudo isso, valeu a pena, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, uma mensagem final mesmo de esperança, de mudança ou não. E a pergunta que fica até o critério responder ou não, você mencionou que isso te marcou, você teve problemas a mais, chegou a falar de decisão de um vídeo, e depois, agora há pouco, você falava de coisas que você teve que superar. Se você puder falar um pouco disso, para deixar esse registro psicológico mesmo, o que você teve que superar, o que é superar por causa disso, e se você guarda algum sentimento. Vamos começar pelo começo. Assim, se pudesse fazer uma avaliação, diria assim, uma avaliação. Não de mim, mas do momento. Eu acho que a pior coisa que a ditadura deixou foi exatamente aquilo que eu já falei, eu estou repetindo. É tolher a possibilidade, principalmente do jovem, de ser um líder, em qualquer área, de extravasar toda essa força e transformar o melhor possível em tudo o seu entorno. Eu acho que isso foi muito ruim, porque naquele momento não se tinha o que se tem hoje. Por exemplo, muitos vândalos, muita coisa assim. Na verdade, o que se tinha, o jovem era um jovem diferente. Aquele momento em especial, final dos anos 60, se você olhar, tudo estava efervescendo.
né? Aquilo ali era assim um momento para se construir algo extraordinário para o mundo, para as pessoas, para nós, né, seres humanos. E eu acho que essa ruptura, porque foi impedido, né, não só no Brasil, no Paraná, em Curitiba, como na América Latina, como um todo. Então eu acho que foi a pior coisa que pode ter acontecido. Da ditadura, acho que ficou isso, além de tudo o resto, né? Essa é a minha compreensão. Se eu faria de novo, os momentos são outros, mas a gente, eu acho que encararia do mesmo modo. Não sei se a gente faria alguma coisa. A gente faria muitos, vamos dizer assim, a guerrilha seria a mesma, mas a tática, talvez, muitas delas seriam diferentes. E talvez com muito mais, levar muito mais a sério, talvez, o próprio oponente. Que muitas vezes a gente subestimava o oponente. E aí foi que a gente quebrou a cara. Ou superestimava a nossa capacidade de influenciar num momento tão terrível como aquele. Né? Que não era fácil você tirar alguém do sofá para vir participar, quando ele teria todos esses riscos. Né? Então, acho que a gente, em algum momento, a gente superdimensionou isso, né? Tanto que aquela história que nós estávamos na antessala da Revolução não era tão simples assim. Então tem essas compreensões, mas isso eu acho que é de amadurecimento, também é uma confusão. O tratamento, o que ficou, as marcas, são marcas que, claro, para uns mais, para outros menos. Às vezes tem pessoas que sofreram bem menos e a marca ficou maior, e os traumas são maiores. Tem uns que não se recuperaram, muitos não se recuperaram. Como para mim, eu posso julgar assim que não foi tão agredido, vamos dizer assim, pelo menos olhando para os outros, né? Talvez eu tenha me recuperado, mas eu tive a busca. Houve um determinado momento que eu fui buscar a compreensão da mente e eu estudei um pouco de neurolinguística, aprofundei um pouquinho a questão, daí cheguei até a física quântica, então eu compreendi muitas coisas que, se não compreendidas, elas ficam mais temerosas dentro da gente. Agora, eu lamento que o Estado não tenha tido a compreensão da dimensão do estrago psicológico que foi ocasionado nas pessoas. Porque senão a saúde pública teria tomado outras iniciativas, se tivéssemos tido a compreensão. Aqueles que se dizem normais, muitas vezes não são, e possam até parentar normais, mas a vida dele é uma vida dramática. Eu tive sorte, eu acho que eu estou bem, assim, melhor, mas eu conheço muita gente que tem muitos problemas. Eu acho que nós não observamos, e eu estou falando agora como dirigente, né, como um servidor já, né, não, se compreendemos, não agimos. E não demos a oportunidade, até ou da saúde pública, outro mecanismo, de as pessoas serem tratadas. Porque o estrago foi grande. Uma coisa que, às vezes, é até difícil de pensar. Como eu disse, hoje eu estou muito bem. Eu tive essa oportunidade de ter pessoas ao meu lado, experimentos e busca que deixam a gente melhor. Você teve que se reinventar. Sim, totalmente. Totalmente. Porque aquela situação, aquela coisa, ela tem que ser deixada, ela tem que ser, né, reprogramado. Porque aquilo, a gente nunca deixa de fazer as coisas. Por exemplo, em qualquer lugar que você vá, você é um conjunto de coisas. Você não é uma coisa, né? Você agora eu sou isso, eu sou aquilo. Se você hoje está numa direção de uma grande empresa, todos os teus conhecimentos, as tuas crenças estão contigo. E você acaba dirigindo aquela empresa daquele modo. Se você é um dirigente público, do mesmo modo, estão com você tudo aquilo. Então, se o povo, de modo geral, descobrisse que uma pessoa não consegue fazer grandes mudanças mágicas, né, a eleição teria um resultado melhor. Porque não se votaria em quem aparece só no momento da eleição. Esse é o que eu aprendi. Ela traz consigo uma construção, crenças estabelecidas,
métodos de vida, que vão com ela e ela toma decisões baseadas nesse conjunto de coisas. Muitas vezes as pessoas se superam e pode até ser melhor do que estava, mas nem sempre. A regra é ter o embasamento da própria construção da vida. O ser humano é uma construção permanente. E eu acredito nisso, tanto acredito nisso que eu fui estudar um pouquinho disso, né? E hoje eu sei que não dá para você simplesmente, para você remover uma crença, você tem que trabalhar muito. E a neurolinguística é a prova disso, né? Que você teria que trabalhar pelo menos mais de 30 vezes o mesmo ato, a mesma situação, para demover isso, para colocar algo diferente no mesmo lugar. Por isso é tão difícil. É mais difícil de remover uma crença estabelecida do que construir um prédio, mesmo sem dinheiro, né? Então, esta dificuldade, por isso, os traumas, essa coisa toda vão com a gente. Ficam nas nossas entranhas, nas nossas células, e volta, vez ou outra, volta. Mas é um caminhar. Tem mais alguma coisa? Agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu não sei se eu falei o que devia ser dito, a gente não sabe exatamente, é tanta coisa, acho que não, e a gente às vezes até foge de algumas, eu sei que elas são muito fortes, a gente não consegue reproduzi-las, e quando reproduz a gente passa correndo, e então eu também já sei disso, porque eu já me experimentei em outros momentos, mas tem um fato até meio engraçado. Eu morava com uns colegas e eu quero registrar isso. Eu acho que é até meio folclórico, mas é importante. Eu tinha recém-chegado em Curitiba, fui morar com 2 colegas, e eles tinham até uma posição financeira melhor, mas eles me queriam bem, eram da mesma cidade, da mesma região, e me acolheram, e eu fui lá, eles já tinham esse apartamento montado, e eu então comecei a ser contribuidor e ser República, né? A famosa República. Um determinado dia, um militante entrou a DOPS lá, e eles nem sabiam quem era, achavam que era primeiro pensavam que era não tinha ninguém em casa. Eles pensavam que era um roubo, uma coisa, mas na verdade eles pegaram só as minhas coisas e esparramaram em todas as escadas, todos os livros, todas as minhas coisas, tudo até lá fora. Assim, tinha uma escada, tinha um negócio e tal. Mas esses meninos se desesperaram. E daí o vizinho de baixo, que tinha um pouco mais de compreensão, era um líder estudantil, não sei o quê, falou, foi a DOPS, isso aí é coisa da DOPS. Rapaz, vou contar uma coisa para vocês. Esses meninos se desesperaram. Mas de um jeito que eles não tinham essa... Quando você não vive, o desconhecido, ele é muito mais temeroso. Entende? E eu disse, não se preocupe. Eles não querem nada com vocês, eles não vão mexer com vocês, simplesmente eu vou me retirar e vocês não vão ver falar de mim, pelo menos por um longo tempo. Eu não vou dizer nem que eu vou, nem nada. Você vem aqui, vocês não sabem mesmo. Né? E falei alto para que mais gente ouvisse. Vocês não sabem mesmo, né, que eu vou, porque eu não vou falar. Isso aí. Peguei a trouxinha e fui embora. E nunca mais voltei lá anos depois. Né? Então, essas coisas, aí eu percebi o que era medo. O medo é o medo do desconhecido. Para nós, a DOPS, né, todo o aparato de repressão, não era conhecido, mas ele era como se nós conhecêssemos. Porque ele estava ali, na iminência, todo dia, lado a lado da gente, né? E às vezes literalmente, né? E, então a gente esquecia até de quanto era perigoso. Mas eles não. Eles me chamaram a atenção para uma coisa impressionante. Os meninos, estudantes. Mário, só para, antes de ir embora, eu acho que a terceira pessoa que fala que teve esse trabalho da associação. Mas ninguém até agora tornou isso claro. Pois não. O que foi esse trabalho? Então, a ideia era... Sim. A ideia era organizar o movimento de todas as formas. Organizar o homem na fábrica, porque nós tínhamos que organizar e tínhamos que enfrentar isso e sozinho não dava. Entende? Então tínhamos a compreensão. Ao organizar, você conseguia se comunicar com eles mais facilmente, porque falar de um a um é difícil. Então, quando tem uma organização, tem a possibilidade da troca. Eu acho que a compreensão de todo o processo era esta, de todos o pessoal militante.
Tanto faz se ele era do PCdoB, se ele era do 8, se era, não importa, de todas as frentes, a igreja tinha isso, muitos segmentos, todos tinham, né? Então, o que era isso? Era uma forma de organizar a população. E o movimento de bairro, ele surgiu como resistência para ficar na casa. Porque eles eram todos eles, né? Então tinha um cara lá que tinha tido uma posse mal feita, um cartorário que facilitou a vida para ele ter a terra e não sei o quê, e aí chegava alguém desesperado, vinha para cá. Porque qual era o processo? O cara vinha do campo. Ele era um cara que tinha sido expulso do campo. Entrou a máquina e tal, não sei o quê, ele veio para cá. Ele veio aqui, ele não tinha profissão. A profissão dele era plantar, colher, né, lidar com a terra. Ele, até um determinado momento, ele resistia com o dinheirinho que tinha. Quando acabava o dinheiro, ele não tinha mais como pagar aluguel. Ele ia para a favela, para a periferia. Um cidadão, depois que tinha lá vários anos que estava lá e tal, o cara queria reivindicar o terreno dele. E a polícia, todo o aparato, né, a prefeitura, o sistema, todo dava cobertura para o cara. E nunca olhava para o cidadão. E aí, o que acontecia? Esse cara ficava na rua. Ele não tinha para onde ir, não tinha nada, não tinha profissão, era um desgraça. Mas ele era um ser ainda muito formado. Por quê? Porque ele ainda era um agricultor, ele era um cidadão, ele era uma coisa tranquila, né? Ele tinha tudo isso. A maioria das vezes era frequentador de alguma igreja, alguma coisa, era um cidadão que veio do interior para cá. E ele não tinha como se defender, ele não sabia, ele era, simplesmente passava a máquina em cima, o cara ficava na rua. Eu acho que isso que chamou a atenção de todos que foram ajudá-los, né? E a terra que esse cara estava reivindicando, a maioria das vezes ele não tinha direito nenhum, na verdade, não era legal, não é? O processo não tinha sido um processo que cumpria minimamente as condições legais. Ele tinha, né, ou no passado expulso alguém de lá, ou tinha se apropriado, era um poceiro que legalizou a terra, então não tinha por que ele reivindicar a terra, a maioria das vezes. Quando não, ele era um grande latifundiário que estava o terreno baldio há mais de 20, 30 anos, né? Aí chegava um cara, daí o cara dizia que não podia. E a gente achava aquele processo complicado, porque o cara ficava na mão. Como todo mundo estava chegando nas cidades naquele período, nós também éramos imigrantes, tínhamos chegado recentemente, compreendíamos isso com clareza, acredito eu. Eu nunca fiz essa reflexão muito séria de por que nós fazíamos aquilo, mas na verdade faríamos por isso. E percebemos que quanto mais organizado, melhor as pessoas participavam da vida ativa, política e podiam se defender. A prova de que eu estou falando, de que podiam se defender, é que um dia os maridos iam trabalhar na construção civil, alguma coisa, e as mulheres ficavam em casa com as crianças. E neste momento sempre a polícia, a prefeitura, os fiscais, eles aproveitavam para expulsar os caras da casa. Um dia, até eu me lembro, foi ali na região do autódromo, hoje por ali. Eu e o Narciso fomos lá fazer uma reunião e dissemos, olha, vocês você, quando tiver um problema, seja onde for, de qualquer um de vocês vão pegar a ficha, nós demos uma ficha telefone, tem um telefone em tal lugar, vocês vão lá e ligam para a gente. Ligam e eles vão achar um de nós, liga para 3 telefones. Mesmo tempo, vocês fazem um circo em roda da casa, todo mundo pega a mão e diz que não sai dali. Até ninguém vai mexer com você, tenho certeza que eles não vão matar todos. E foi assim, quer dizer, era a resistência mesmo da casa. Primeiro momento era esse. Segundo momento é a organização. Aí já era uma coisa nossa. E eles eram de sobrevivência. E aí o que a gente fazia? No segundo momento, daí eles já participavam de uma federação, daí teve a confederação, teve um ato que lotamos o Morumbi, né? Foi uma coisa... Morumbi? Acho que é São Paulo, acho que é Morumbi. Foi a maior manifestação dos movimentos populares que eu já vi, nunca vi antes, nunca vi depois, daquele tamanho. E veio gente do Brasil inteiro, milhares de ônibus, de gente, todos os movimentos populares estavam lá. E foi assim uma coisa que ajudou muito, eu acho, nesse processo de construção da democracia. De fazer o regime dar uma acuada, né? Porque aí ele começou a perder terreno, né? Na medida em que avançava, porque daí eles já não tinham mais tanto controle, né?
E era um processo simples, um processo de associação de moradores, mas que tomou dimensões gigantescas. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro. A história nos ensina, só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.